Elias faz acompanhamento na Fundação FCCOM de 6 em 6 meses. Há 6 anos, ele precisou remover a próstata. E ele conta que decidiu procurar um médico após não conseguir ter relações sexuais com a esposa. Hoje em dia, todos os meus amigos, eu sempre falo, né? Completou 40 anos, você tem que fazer. Tem que fazer, porque eu falo para eles, se eu tivesse feito, né, na época, com 40, 40 anos, eu teria evitado tudo isso que eu passei e que ainda estou passando ainda. Quando o paciente ele entra na Fundação FCCOM com o diagnóstico, a próxima etapa, feito o diagnóstico, é você estadiar o paciente. Ou seja, eu preciso conhecer qual é o estágio da doença dele. Existem basicamente 3 cenários. Você tem um cenário em que a doença é localizada, ou seja, ela é confinada à próstata. Você tem um segundo cenário em que a doença ela é localmente avançada, ou seja, quando o tumor já extravasa a cápsula prostática. E você tem aquele terceiro cenário, que é quando a célula tumoral atinge a corrente sanguínea e vai se depositar no osso, promovendo lesões ósseas. Conhecido como câncer da terceira idade, desenvolvido em 75% dos pacientes a partir dos 65 anos, o câncer de próstata fica atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Conforme as últimas estimativas do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, são esperados pouco mais de 68 mil novos casos no Brasil, sendo 580 só aqui no Amazonas. Existem também 2 fatores de risco, 2 grupos de risco, vamos dizer assim. Então nós temos aqueles pacientes do sexo masculino que têm história familiar positiva, né, primeiro grau, ele tem cerca de 10 vezes mais chance de desenvolver um câncer de próstata. Aqueles que têm história familiar positiva, ou seja, um pai, um irmão, um tio, um avô que tiveram câncer. E o outro grupo de risco seria os pacientes negros, né? Os pacientes negros, não se sabe exatamente o porquê, eles têm mais câncer de próstata do que os pacientes caucasianos, brancos. Assis diz que precisou contar com o apoio da família e de psicólogos para superar o momento entre o diagnóstico e a cirurgia. No início é complicado, mas os psicólogos, a função deles é essa, né, de tirar todo aquele negócio, a preocupação da sua cabeça, aquele negócio, porque para nós homens é complicado lidar com isso, entendeu? Mas graças a Deus correu tudo bem, né? Hoje em dia, sabe, às vezes eu procuro alguns psicólogos para me tratar, né? Mas está tudo bem, graças a Deus. A campanha Novembro Azul, que conscientiza sobre a saúde dos homens, surgiu em 2003 na Austrália e hoje é conhecida mundialmente.